Apesar do fluxo e refluxo da guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem sido consistente sobre seu objetivo geral, a vitória total. Seu plano de paz de novembro de 2022, que exige uma retirada total da Rússia do território ucraniano, continua sendo a posição oficial de Kiev. O chamado Plano de Vitória de Zelensky, cujos detalhes foram revelados neste mês, visa aumentar as chances de sucesso pressionando Moscou para a mesa de negociações nos termos de Kiev. Entre os principais itens estão usar armas de longo alcance e se juntar à OTAN ou obter armas nucleares. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados na Europa permanecem firmes atrás da Ucrânia, a Casa Branca anunciou 8 bilhões de dólares adicionais em ajuda militar durante a viagem de Zelensky a Washington em setembro. Está cada vez mais claro que a posição maximalista de Kiev está fora de alcance. No entanto, o tópico que mais chamou a atenção, por ser de curto prazo e possível, é o uso de armas de longo alcance do Ocidente pela Ucrânia para atacar as profundezas do território russo. Moscou está formulando maneiras de responder caso os países ocidentais aprovem ataques ucranianos nas profundezas da Rússia usando armas de longo alcance doadas por países como os Estados Unidos, segundo o próprio presidente Vladimir Putin. O líder do Kremlin disse ao jornalista da mídia estatal russa, Pavel Zarubin, que esperava que os países do Ocidente tivessem ouvido suas declarações sobre a aprovação de armas de longo alcance contra a Rússia. Abre aspas para Putin. Eles não me disseram nada sobre isso, mas espero que tenham ouvido. Porque, é claro, teremos que tomar algumas decisões por nós mesmos também. Feche aspas para Putin em comentários gravados e postados no Telegram pelo Pavel Zarubin. A Ucrânia, apesar dos repetidos pedidos de Kiev, não tem permissão para usar armas ocidentais de longo alcance para atacar profundamente o território russo. É permitido somente que o uso das armas de longo alcance possam ser utilizadas para afastar as ameaças imediatas à sua fronteira, mas usa drones de longo alcance para lançar ataques contra bases aéreas de Moscou, muito mais remotas, mais no interior da Rússia, como depósito de munição e refinarias de petróleo a centenas de quilômetros de distância. Os Estados Unidos forneceram em números não especificados, mas possivelmente em grande número, os ATACMS, sendo o Armed Tactical Missile System, para a Ucrânia, que tem um alcance de cerca de 300 quilômetros de efetividade. O Reino Unido e a França enviaram os mísseis de cruzeiro lançados do ar anglo-franceses, Storm Shadow e Scalp-G, com alcance de aproximadamente 250 km. Kiev empunhou essas armas contra o território controlado pela Rússia, reconhecido internacionalmente como ucraniano. A Alemanha, um dos maiores fornecedores da Ucrânia, se recusou a fornecer seus mísseis Taurus, que são muito semelhantes ao Storm Shadow, inclusive em distância de ataque. Autoridades ocidentais sinalizaram no mês passado que essa proibição poderia ser suspensa, mas isso ainda não foi anunciado publicamente. A invasão em larga escala da Ucrânia por Moscou e a guerra, agora bem depois da marca de 2 anos e meio de conflito, azedaram as relações entre a Rússia e muitos países ocidentais, ao seu pior ponto desde o fim da Guerra Fria. A Ucrânia depende muito do Ocidente para apoio em suas operações. Sobre o possível ataque a ser realizado pela Rússia, em caso de uso de armas de longo alcance pela Ucrânia, é muito cedo para falar sobre quais opções estariam na mesa. Foi o que disse Putin, que complementou. Mas é claro, nosso comando militar está pensando sobre isso e oferecerá várias opções para responder. Putin disse em meados de setembro que se as nações ocidentais permitissem que a Ucrânia usasse essas armas para atacar a Rússia, isso significaria nada menos que envolvimento direto no conflito. Os países da OTAN têm sido muito cautelosos para evitar uma escalada da guerra. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus são partes da guerra na Ucrânia, afirmou Putin, de acordo com uma leitura do Kremlin, afirmando ainda: isso significará seu envolvimento direto no conflito e mudará claramente a própria essência, a própria natureza do conflito dramaticamente. Isso significa que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. Putin disse na época que Moscou tomaria decisões apropriadas em resposta às ameaças que seriam impostas a nós. A OTAN disse repetidamente que a aliança não está em guerra com Moscou
nem parte da guerra que a Rússia está travando na Ucrânia. Abre aspas para a aliança. Não buscamos confronto com a Rússia. O líder do Kremlin disse que a Ucrânia não seria capaz de operar sistemas de longo alcance, independentemente de seus apoiadores. A guerra terminará em breve? Não sabemos. Tudo o que sabemos neste momento é o trabalho árduo de recrutamento da Ucrânia e da Rússia para manter os atritos em andamento, fora os bastidores de mais alianças. A Ucrânia busca segurar os seus territórios ao máximo e a Rússia busca manter os territórios já conquistados e assegurar o máximo de danos contínuos ao país invadido para reduzir o aporte financeiro e material do Ocidente. As falas de Putin acontecem após o Pentágono emitir um novo alerta. Os Estados Unidos não vão impor novos limites ao uso de armas norte-americanas pela Ucrânia, se a Coreia do Norte se juntar à guerra da Rússia, enquanto a OTAN disse que unidades militares norte-coreanas já foram enviadas para a região de Kursk, na Rússia, para lutar diretamente contra as tropas ucranianas. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa aqui no YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.